grau de saúde de uma pessoa é feita a partir da intensidade com que ela é controlada pela sua versão persona. Ou seja, como é que seu raciocínio egóico a respeito das coisas como é o seu raciocínio egóico a respeito das coisas de sua vida. Algumas vezes, encontramos pessoas que quase não apresentam manifestações desagradáveis a nível físico, sendo aparentemente saudáveis. Vistas, porém, pela ótica da psicoterapia reencarnacionista, estão em um estágio em que os sinais e os sintomas ainda não apareceram, mas não tardarão, pois avaliando-se pelo raciocínio espiritual, observa-se o egoísmo e egolatria, uma tendência materialista, etc. É o caso, muitas vezes, de pessoas bem-sucedidas e saudáveis, com amplo predomínio de sua persona. Mas em breve surgirão a nível físico as manifestações de seus erros, enganos psíquicos e espirituais. E também é o caso de pessoas também egocêntricas, as magoáveis, as que se sentem rejeitadas, as que sofrem de autopiedade, as pessoas solitárias, etc., que em breve sofrerão disso em seu corpo físico. E aí, Tati, algum comentário? É que a doença, ela se manifesta primeiro no sutil, né? E aí, com o tempo, se as mudanças não são feitas, né? Ela vai acabar chegando no corpo físico. Exatamente. Então tem que ter um equilíbrio, né? Físico, mental, emocional e espiritual, principalmente. Sim. Próximo slide, quem é? Eu leio aqui. Para a psicoterapia reencarnacionista, o importante é encarar e tratar as pessoas a partir dos seus aspectos mentais, pensamentos, que criam e mantêm os aspectos emocionais, sentimentos, o que abrange a sua visão a respeito da vida, a sua interpretação equivocada dela, da sua própria existência e objetivos. A psicoterapia reencarnacionista, sendo uma terapia que tem seu foco nos pensamentos das pessoas, tem a capacidade de poder modificar o raciocínio equivocado que os doentes físicos ou psíquicos têm de sua infância, de sua vida e dos coadjuvantes de sua atual encarnação. Por isso, ela consegue, em pouco tempo, mudar o enfoque a respeito disso e, com essa mudança, diminuir naturalmente os sentimentos que estavam atrelados ao equívoco e às doenças físicas que originaram-se deles. Se a repercussão física ainda não se instalou, a correção do raciocínio funciona preventivamente. Eusênia, algum comentário? Aqui fala que mudando o raciocínio, se as doenças ainda estiverem tiverem sido manifestadas no corpo físico, é possível que elas não se manifestem a partir da mudança de raciocínio mesmo, né? Que a PR traz. Mais uma denominação da PR, a terapia da mudança de raciocínio. É tudo a ver o nome, né? Sim. Continuando. A maior parte das doenças físicas tem origem no nosso raciocínio equivocado a respeito das relações conflitantes com os pais ou outras pessoas na infância ou durante a vida, o que geralmente já vem de encarnações passadas, e por isso veio para a Terra essa nova maneira de enxergar a realidade espiritual do ser humano a partir da priorização da busca da verdadeira visão e da nossa essência, e da noção de temporalidade das nossas personas e as suas ilusões. A psicoterapia reencarnacionista é a terapia da libertação da visão personal, que faz parte das armadilhas da encarnação. Ela é a terapia da submissão, da obediência, da humildade, da evolução consciencial. E isso só é possível se nos libertarmos do comando do nosso ego,
da nossa persona e passarmos para o nosso espírito. E aí, Edir? É isso mesmo, é consciência, né? Então, o que é essa mudança de raciocínio? É a gente passar o comando para o eu superior. Simples assim. Simples, mas não é fácil, simples, né? Marcos? Simples, mas não é fácil, né? Simples, né? Simples e fácil são coisas né? distintas, né? Simples é muito simples, com certeza, mas não é fácil. Próximo. É importante para a pessoa e para o terapeuta que a questão do tipo de doença e o local do corpo onde ela se instala sejam levados em consideração. A visão oficial não cogita o porquê da manifestação desagradável estar instalada nos pulmões, no fígado, nos rins, nos olhos, nos ouvidos, na garganta, nas articulações, etc. É casualidade? Aquela pessoa padece de dificuldades, carências ou hipertrofias em um certo órgão? Não padecer, né? Em certo órgão não quer dizer nada. São sempre as bactérias e vírus? O que são as chamadas doenças autoimunes? E as doenças de causa desconhecida? Tudo isso, visto pela ótica do homem integral, corpo, mente e espírito, tem uma correlação perfeita, a ponto do terapeuta e do doente concluírem, depois de algum tempo de abordagem diagnóstica, que a manifestação patológica só poderia instalar-se ali mesmo. Tudo é evidente, desde que pesquisado corretamente, além do corpo físico e da personalidade aparente. Mas, para isso, a medicina do corpo físico precisará libertar-se de si mesma, de seus dogmas e evoluir. E a psicoterapia e a psicologia oficial libertar-se de dogma religioso não reencarnacionista. E aí, Tatiana? A questão da metafísica, né? Então, sentimentos, emoções específicas, né? Vão gerar um distúrbio, uma desordem em locais específicos do corpo. Então, a gente pode usar isso também, se a doença já está manifestada, né? Fazer essa investigação para entender o que está por trás disso, né? E atrás da causa, né? Isso. Próxima. Devemos relacionar a personalidade da pessoa em tratamento com a sua vida atual, desde a infância ou vida intrauterina. Se for o caso, com suas dificuldades, traumas, dramas antigos e atuais, suas relações afetivas do passado e do presente, sua visão sobre a vida e a morte, sobre a finalidade da existência, seus planos e suas metas. E sempre a encarando como um espírito encarnado em busca de evolução. Devemos, conversando com a pessoa, ver, escutar e não apenas ouvir suas queixas físicas, pedir exames e dar um nome para sua doença. Devemos entender por que apresenta uma patologia nos olhos ou nos ouvidos, ou no fígado ou no coração, ou nos rins ou nas articulações, ou nas mãos ou nos pés, entender a repercussão das suas questões mentais e emocionais no físico. E aí começa o tratamento. Por exemplo, é redundante, mas devemos lembrar que os olhos servem para enxergar, os ouvidos para escutar, a garganta para engolir, etc. E aí, Eusênio, algum comentário? Aqui fala que precisa ajudar a pessoa a entender a causa, né? Não ficar focada, deixar que ela fique focada no sintoma. E geralmente a causa está no nosso espírito, né? Próxima, Edir. A causa não seria no ego? Muitas vezes está no espírito, né? Quando a gente faz uma investigação, tá em alguma encarnação passada. Pode ter a ver com o ego sim também, né? Por que não?
Então, por isso que a investigação de consciência é importante, né? Se está em alguma encarnação passada ou está nessa aqui atual. Onde está a origem disso? Próximo, Edir. O tratamento correto deve iniciar com o entendimento da pessoa no que ela está errando, no que deve mudar, corrigir-se, rever seus pontos de vista, reformular, lembrar que tudo tem uma causa e que essa causa está nas características da sua personalidade, na sua vida, na sua visão de vida, entender que a doença está nela, em algumas de suas características de personalidades, em seus pensamentos, sentimentos e atos, e que ela é responsável pela sua saúde. Tratar apenas o físico, sem atender para a causa, sem cuidar do responsável pela doença, é uma visão equivocada e negativa. Infelizmente generalizada, mas que agora começa a mudar. O mais importante em um tratamento é a conscientização, porque a doença vem do equívoco, da visão errada, da interpretação equivocada. A cura inicia pela mudança do raciocínio a respeito da nossa infância e da nossa vida. Com persona, com espírito. E aí, Edir, algum comentário? Então, na minha vida, né, eu vivo isso, né, com a minha filha, que é médica. Ela é só focada no físico mesmo. Tudo que eu vou falar para ela, então, tudo que eu vou falar para ela, minha opinião, é só um ponto de vista meu, só. Bom, cada um com a sua visão, né, Edir? E tá tudo certo. Próxima, a Tati. Sim. Quando crianças, enxergamos a nossa vida, os nossos pais, os familiares, as situações do nosso entorno, da maneira como uma criança enxerga. Gosto ou não gosto, é bom ou é ruim. Quando crescemos, levamos conosco essa interpretação daqueles fatos e essa maneira de interpretar a nossa infância e os fatos da vida geralmente agravam os sentimentos que vieram para serem melhorados ou curados nessa atual encarnação. Se não mudarmos essa interpretação, baseada no porquê e no para quê, passaremos toda a nossa vida acreditando na nossa versão da história da nossa infância e dos fatos da vida. E os sentimentos que vieram melhorar, pelo contrário, piorarão. E daí virão as doenças físicas para nos mostrar que estamos errados. Como uma mensagem do nosso eu superior, como diz o Dr. Bach. E aí, Tati? A gente tem várias oportunidades, né? De conseguir mudar para que não precise doer mais, né? Para a coisa não precisar, para os gatilhos não precisarem agravar, né? E chegar a virar uma doença, né? Isso nessa parte do que a gente tem para melhorar. Sempre se perguntando por quê, para que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por isso, o que eu tenho em mim que eu preciso passar por isso, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que ver, né, para aos poucos ir melhorando. Então, se não for pelo amor, é pela dor, e se não for pela dor, aí vem o caos, né? Então, aí a doença física já está beirando o caos ali, né? Aí não tem para onde correr. A gente sempre tem várias oportunidades para enxergar, né? Próxima, o que é? Rosane? Uhum. É chegada a hora de todos nós, pessoas interessadas em nossos semelhantes, a abrirmos os nossos olhos e as nossas percepções para a realidade que se avizinha, que se chama holismo, ou seja, encarar o ser humano como um todo. Holismo quer dizer todo, não é algo contra algo. Oficial versus alternativo, alternativo versus oficial.
Podemos antever um tempo em que o médico não mais se submeterá a nenhum rótulo paralisante. Os psicoterapeutas, dialogando entre si, cada qual transmitindo seus conhecimentos e suas novas descobertas a seus colegas, sem mais preconceitos ou ironias. Os doentes recebendo atenções conjuntas para os seus diferentes corpos, seus diversos aspectos patológicos, equipes tratando do corpo físico, das emoções, dos pensamentos, dos aspectos espirituais dos pacientes, as clínicas e hospitais contando com o auxílio dos médicos e dos curadores desencarnados, todos nós trabalhando lado a lado, ombro a ombro, fraternalmente, amorosamente, em benefício daqueles que sofrem, daqueles que são o motivo do nosso exercício profissional de amor e doação. E aí, Eusênio, algum comentário? Esse aqui seria a visão perfeita do que é cuidar integralmente do ser humano, né? Talvez demore mais algumas décadas, mas o que a gente vê é que isso vai acontecer uma hora, né? Talvez demore um pouco ainda, mas não tem como fugir disso aqui. Eu creio que alguns anos, viu, Eusênio? Não vai chegar nem décadas, alguns anos aí. Eu também acho. Que isso vai ser ensinado, né? Nas faculdades. Edir, próxima. Imaginamos os terapeutas do futuro conhecendo as mais variadas formas de tratar os doentes e suas doenças, através de uma visão bioenergética e integral. Cada sofredor recebendo o que necessita naquele momento, sejam medicamentos químicos, sejam substâncias energéticas, um passe. Imaginar o fim das disputas, das ilusões limitantes entre todos nós, curadores, em benefício de quem não tem nada a ver com isso, os doentes. E aí, nesse tempo, poderemos dizer que nosso planeta e a humanidade estão se curando e será um tempo de bonança e prosperidade, com o fim das disputas e das competições, e com a generalização da fraternidade entre as pessoas. Aproxima-se um tempo em que o reino dos céus descerá para a terra, trazendo consigo o amor. E aí, Edir? O que esse mesmo será, né, o nosso futuro. Eu desejo que seja em breve, né, essa união, né? Imagina um hospital com tudo isso. Eu lembro, imaginei um hospital, né, com a medicina alopática, com ervas, com tudo, né, que for necessário ali, todo mundo, todos, né, juntos, trabalhando, juntos em prol daquele ser que está, né, naquele leito. É um sonho meu. Eu desejo trabalhar ainda numa época que esteja todos trabalhando juntos. Estamos bem próximos, viu, Edir?